Monstros brasileiros, o folclore nacional na ilustração digital. Mapinguari. Lenda: o monstro mais popular na Amazônia e que aterroriza todo o norte do Brasil. Mapinguari é um demônio sedento que não possui alianças nem vícios. Ataca logo quando encontra um caçador e mata-o obstinadamente para se alimentar dele. Agarra-o, segura-o por debaixo de seu braço atlético, mergulha a cabeça de sua vítima na abertura de sua boca e o mastiga lentamente. É um homem agigantado, com pelos longos que o recobrem como um manto negro. Tem mãos compridas, com garras e fome inextinguível. Sua boca fica na região do estômago, em um corte vertical, e seus lábios são rubros e cheios de sangue. O único ponto fraco de Mapinguari é o umbigo, área do corpo que é sinal do nascimento, considerado lugar clássico para a morte de monstros. E ao contrário das demais criaturas, ele não sai à noite, apenas dorme, pois o perigo é mesmo durante o dia. Surge da mata berrando ao longe e alto, se anunciando como pedido de coragem para aqueles que o ousam enfrentar. Origem: a lenda surgiu a partir de relatos de seringueiros na Amazônia, e seus gritos seriam a explicação para os ruídos produzidos pela floresta. Seu nome possivelmente se trata de uma contração do termo indígena Mapinguari, que seria a coisa que tem o pé torto, retorcido, ao avesso. Isto o assemelha ao curupira e sua aparência se aproxima muito com o caapora, sendo parecidos quanto à estrutura, ao grito e ao corpo coberto de pelos. Não há relatos de que alguém possa se transformar em Mapinguari ou possuir habilidade para tal. Arranca-língua. Lenda: um monstro misterioso que aterroriza as fazendas do estado de Goiás e todas as regiões próximas. Seus urros enormes são ouvidos de longe e ninguém nunca o ouviu pessoalmente, porém seus vestígios indicam sua possível forma monstruosa. Com pegadas que medem 3 vezes maior do que o pé humano e pela disposição de seus rastros, estima-se que ele seja um gorila de quase 4 metros de altura. Seu nome foi dado devido sua característica única de atacar apenas rebanhos de bois e vacas nas fazendas do centro-oeste brasileiro, arrancando somente a língua de suas vítimas sem causar nenhum outro dano físico. A partir do ano de 1937, diversos relatos e depoimentos assustadores foram registrados por importantes jornais da época, e sua temível fama chegou aos noticiários de todo o país. Desde então, muitos não viajam na zona do arranca-língua e nem dormem com os 2 olhos fechados por medo do gigante monstro dos campos do Brasil. Origem: em 1937 foram registrados os primeiros relatos sobre o arranca-língua nas regiões do Centro-Oeste, e jornais do Rio de Janeiro noticiaram sobre os ataques desse ente misterioso às reses das fazendas goianas. Em 18 de março, o jornal A Noite e o Correio da Manhã; em 26 de março, o Jornal do Brasil; em 1º de setembro, A Rua; e em 31 de agosto, o Diário da Noite, todos nesse mesmo ano. Influências culturais. Outro nome pelo qual o arranca-língua ficou conhecido foi King Kong. A imprensa o batizou desta forma devido ao grande sucesso que o filme com esse mesmo título fazia nos cinemas da época. Porém, essa denominação não foi muito proliferada e o que marcou mesmo a presença deste ser foi seu verdadeiro nome. Curiosidades. Nos primeiros dias de março de 1937, foi noticiado pelo Correio Oficial do Rio de Janeiro
a descoberta de uma ossada humana de tamanho colossal nas margens do rio Araguaia, em Goiás. Acreditou-se que esses ossos desenterrados pertenciam ao monstro. Contudo, novos ataques foram registrados em seguida. Descobriu-se posteriormente que o incidente do arranca-língua se tratava de uma peste de caráter aftoso que destruía os tecidos da língua do gado, fazendo-a cair e deixando marcas de extirpação. Mesmo assim, a lenda continuou sendo contada e temida por toda a região. Proposta de atividade: crie uma história em quadrinhos, cerca de 3 a 5 páginas, contando qual é o motivo para que o arranca-língua retire apenas as línguas dos bois e vacas que ataca. O que ele faz com elas? As utiliza como decoração em sua toca? Explore as possibilidades e desenvolva uma história curta com caráter de investigação policial e/ou de terror que preserve o ar de mistério desse monstro. Pisadeira. Lenda é a personificação brasileira dos pesadelos noturnos, uma mulher muito magra, com os dedos compridos e secos, queixo revirado para cima e nariz arcado para baixo, que perturba o sono de quem vive no sudeste do Brasil. Nas outras regiões do país, como, por exemplo, onde vivem os sertanejos do Nordeste, acredita-se que o mal noturno seja causado por uma velha ou um velho de barbas brancas que lhes arranha a face durante a noite. A pisadeira surge apenas depois que suas vítimas adormecem e permanece sobre o corpo delas, pisando em seu estômago, causando-lhes falta de ar e sonhos ruins. Só desaparece quando o dormente desperta ofegante ou com o nascer do sol. Origem: a presença da catequese brasileira no Brasil fez com que Jurupari, ente mitológico de origem indígena, se tornasse o demônio noturno, aparecendo junto aos adormecidos guerreiros. Em seguida, vieram de Portugal os principais elementos da pisadeira e sua maior influência foi a lenda do fradinho de mão furada, ser que entra pelo buraco da fechadura da porta, tem na cabeça um barrete encarnado e escarrancha sobre as pessoas enquanto dorme. Não há nenhuma explicação para o pesadelo que não seja por meio de vontades malévolas, criaturas monstruosas ou demoníacas. Influências culturais: o pesadelo, a nocturna oppressio romana, sempre foi explicado por uma intervenção maléfica de um demônio ou espírito perverso, e, para quase todos os povos da Terra, a clássica Onirrodívnia era um gigante ou anão, uma mulher ou homem horrendos, que aproveitava o sono para se sentar sobre o estômago e oprimir o tórax do dormente, dificultando sua respiração. A partir disso que surgiram os termos pesadelo em português e pesadilha em espanhol. Ambos derivam do peso, pesado, remetendo-se ao ser noturno que pressiona o corpo de suas vítimas enquanto dormem. Curiosidades: pesadelo em francês se diz cauchemar, calcar, pisar. Em germano se diz mar, incubo, demônio. No alemão se diz Albdrücken, que seria Alp, incubo, e Drücken, comprimir, apertar. Em italiano mantém a palavra íntegra, ínculo. Em inglês, nightmare, demônio da noite. Assim como no holandês, nightmare, diabo da noite. Para os índios brasileiros, no tupi, Querrepi-Iwa, uma velha que os visitava com seu cortejo de agonias indizíveis.